Olá, sejam todos bem-vindos. Deixa eu me apresentar, né? Vou começar falando que os meus alunos, eles já me intitularam como a prof do SUS. Então, se você não me conhece, eu sou a professora Andréa Paula, mais conhecida como a prof do SUS, como de forma muito carinhosa os meus alunos me chamam, porque eu já tenho aí 22 anos nessa trajetória de cursinhos, né? Também sou professora aí na área da medicina, na área da enfermagem, coordenadora. E hoje, né, eu venho aqui te fazer um convite para conhecer esse edital aqui, um edital com conteúdo complexo, porque tem muita legislação e eu sou apaixonada por essa legislação. Então, nós vamos passar aqui um tempinho analisando esse edital. Eu sempre falo para os meus alunos, né, como que eu vou fazer uma prova se eu não tenho um direcionamento para essa prova? Então, preciso entender esse edital. E tem aluno que fala assim, professora, mas são poucas vagas. Eu falo que você só precisa de uma vaga, né? Então, se tem uma, duas, né? Tem cadastro de reserva aqui, vou comentar também com vocês. Então, é de suma importância que você tenha esse conhecimento, essa visão, né? Um edital que está sendo contemplado aí, né, várias áreas da saúde, mas também nós temos aí o administrativo, um quantitativo, né, expressivo de vaga, salário, né, um valor aí também, um valor, né, que é atrativo também. Então, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre esse edital da AGESUS, né, e aí fala sobre o meu sistema, toda essa agência brasileira de apoio à gestão, ao nosso Sistema Único de Saúde, tá? Prof, aqui é só a área da saúde? Não, aqui eu tenho administrativo, né? Aqui eu tenho outras áreas, outras especialidades e eu tenho também nível médio e nível superior. Então tem oportunidade aqui para todo mundo, tá bom? Então peguem comigo, a prof vai estar interagindo com vocês, né? Eu gosto muito dessa, eu sempre falo que o meu aluninho do online é aquele aluno que é olho no olho, né? Nós não estamos presencialmente tendo esse contato, essa troca, mas é aqui nessa nossa conversa para que vocês, né, possam sentir essa energia mesmo e essa vontade, né, de querer mesmo estudar e falar, esse é o meu momento, tá? Então, nós estamos trabalhando com esse edital foi publicado recentemente, né, a prova já vai ser agora em outubro, tá, dia 12 de outubro, então já preciso correr aí contra o tempo, porque o conteúdo, ele não é um conteúdo muito extenso se comparado com outros editais, tá? Mas a parte da legislação é uma parte mais extensa, então é a hora que eu preciso me aprofundar um pouco mais, tá bom? Então nós temos aí a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, como o prof tinha comentado com vocês, e em relação ao número de vagas, nós temos 130 vagas, tá? E nós temos, como eu também havia comentado, tanto para o nível médio como para o nível superior, tá bom? Então, são 106 vagas, que é para analista de gestão, que é o nível superior, e nós temos 24 vagas, que é auxiliar de gestão para nível médio, tá? Outra coisa muito importante também tem, assim, relacionada a esse edital, é que nós temos o cadastro de reserva, tá? Então, nós temos aqui, às vezes, mas o quantitativo de vagas não é tão expressivo para uma determinada área, mas eu ainda tenho um cadastro de reserva, que isso é, assim, muito positivo quando nós temos um edital sendo contemplado. Em relação à banca organizadora, agora vem, né? Prof, como eu tinha comentado com vocês, esse ano eu completei 22 anos, né? Da área aí de ministrar aula, tanto em cursinho presencial como em cursos online. Eu falo de Brasília, aqui Distrito Federal, mas também vou para outros estados. E a FGV, nossa, é uma banca que a gente fala que é uma banca para gente grande, né? Por quê? Porque toda a contextualização dessa questão, né, toda a forma com que se cobra essa questão, não é para aquele aluno que fala assim, eu vou fazer aí minha inscrição e vou lá tentar e jogo no bicho lá. Não, tem que ter estudado, tá? Então, é uma banca muito direcionada, as questões, elas são questões mais contextualizadas, eu preciso entender. E eu gosto muito da FGV exatamente por isso. Por quê? Porque quando o aluno ele estuda e ele entende esse conteúdo, a probabilidade de acerto é muito grande, né? Algumas pessoas falam assim, mas é uma banca difícil. Não é uma banca difícil para quem estuda, é uma banca difícil para quem não estuda. Aí sim é preocupante. Mas essa é a nossa proposta.
fazer com que você entenda esse edital, entenda o conteúdo que está sendo cobrado e principalmente estudar de forma direcionada, né? Então o cursinho ele serve para isso, né? Ele serve para direcionar, te dar esse direcionamento de estudo e é essa nossa proposta aqui, tá? Então a FGV é uma banca muito conceituada, né? Nós, professores, gostamos muito de trabalhar, só que é uma banca que precisa ser estudado mesmo aí, de forma mais complexa esse conteúdo. Não é só assim dando uma pincelada não, tá? Então, já fica a minha dica aí em relação à banca. Em relação às cotas, nós temos aí 25% de pessoas negras, tá? Nós temos 3% pessoas indígenas e também temos quilombolas, tá? 2%. Ah, prof, e aí quais são os critérios? Aí eu vou ter que pegar meu edital, tá? E aí observar tudo aquilo, né, que é estabelecido para concorrer dentro dessas cotas, tá bom? Mas esses percentuais são estabelecidos aí de acordo com o nosso edital, tranquilo? Então nós temos aí, prof já comentou, né, analista quantitativo, 106, 24 para auxiliar de gestão, a formulação aqui de cadastro reserva, que também é muito positivo, a banca, né, uma banca para gente grande, mas aqui nós vamos ter todo o direcionamento, então vocês vão entender como que é esse edital e como vai ficar mais fácil de vocês estudarem, esse é nosso objetivo, e as cotas aí que nós temos também, né, pessoas negras, indígenas e quilombolas. Fechamos essa parte? Vamos mais. Em relação à seleção desses candidatos, né, outro ponto aqui também que eu preciso me atentar. Tem aluno que fala assim, ah, professora, mas eu não tenho experiência, então eu não posso fazer. Cuidado, a sua experiência, ela é classificatória, ela não é eliminatória, tá? Então, quando a gente fala da prova objetiva, aí sim, quando eu falar de prova objetiva, vai ser eliminatória e classificatória. Então, eu preciso alcançar esse percentual de acertos para eu não ser eliminado e a minha classificação vai também depender, né, da quantidade de acertos que eu tiver nessa prova. Por isso que a gente fala eliminatório e classificatório, tá? E aí tem outros critérios lá, se tiver empate, né, prevalece quem tem a maior idade, depois se continuar, prevalece em ordem alfabética, são outros critérios que também, se você quiser aprofundar, só pegar o edital e aí você vai conseguir observar isso de forma mais detalhada, tá? Mas aqui é só para a gente entender como que vai ser esse processo. Então, prova objetiva, né? Nós temos aqui, a prof vai falar, claro, do conhecimento de tudo aquilo que você precisa estudar para essa prova objetiva, mas preciso lembrar que além de ser classificatória, ela também é eliminatória, tá? Agora, a avaliação de experiência, é isso que alguns alunos, eles confundem. Eles falam, ah, não, eu não tenho experiência aí que eles pedem, ah, eu não tenho voltada à gestão no SUS, eu não trabalho na área da saúde, né? Então eu não posso concorrer, eu nem vou me, abre aspas, né, aventurar nesse edital. Não, aqui não é uma aventura, aqui é muito consciente daquilo que você quer, qual é o seu propósito, e por isso que você precisa entender, né, como que funciona todas essas etapas, né, para que esse candidato seja selecionado. Então, se você tiver experiência, claro que você vai ter uma pontuação maior correlacionada a essa sua experiência. Se você não tiver, você não tem essa pontuação. Mas, dependendo da sua nota, da sua prova objetiva, se você tirou uma nota muito expressiva, né, uma nota aí alta, significa que às vezes as outras pessoas que tenham tirado uma nota menor que a sua, mesmo, né, apresentando essa experiência profissional, ela não consiga chegar na sua pontuação, tá? Então, isso que precisa ser ponderado aqui, tá bom? A perícia médica, claro que é necessário quando a gente fala com pessoas com alguma deficiência, que nós temos aqui também, né, PCD, e a heteroidentificação, que é quando eu me declaro como negro ou indígenas, tá? E aí também eu vou ter que ir lá no edital, que tem todo um detalhamento de como que, né, eu vou ter que apresentar para justificar, né, para realmente validar quando eu estou concorrendo com essas cotas aqui, tá bom? Dia, local e horário, tá? Isso é de suma importância porque, primeiro,
eu preciso me organizar, né? Então você vai ter que fazer um planejamento de estudo. E esse planejamento, a gente sempre fala que existe o planejamento, né, a médio prazo, a curto prazo, alto prazo, né, longo prazo. Então, agora, como a prova, né, já tem essa data agendada, né, o dia que vai acontecer essa prova, que é dia 12 de outubro, então nós temos aí um curto espaço de tempo para pegar todo, né, esse edital, todo esse conteúdo, esmiuçar esse conteúdo e realmente direcionar durante, né, esse período que eu tenho para estudar, tá? Então, nós já temos essa data 12 de outubro, né? Vai ser no período da tarde. Ah, uma coisa importante. Às vezes, quando o aluno vai fazer, né, um candidato ele vai fazer uma prova, ele sempre pensa assim, já que eu estou estudando aqui, eu vou apostar tanto para o nível médio como para o nível superior, né? Porque às vezes o conteúdo dele é muito parecido. Eu falo isso muito, exemplo, na área da enfermagem. Na área da enfermagem, aquele profissional de nível superior é o enfermeiro e o de nível médio é o técnico de enfermagem. Então, quando sai um concurso, às vezes esse, que é o enfermeiro, que é o nível superior, ele fala assim, eu também vou fazer para nível médio, que é o técnico de enfermagem, né? Vai que eu não passo no nível superior, mas eu passo aqui no nível médio. E aí eles fazem. Aqui não tem essa possibilidade de você escolher fazer os dois. Por quê? Diferente de outros concursos que acontecem em horários diferentes, o nível superior acontece no período da manhã, o nível médio acontece no período da tarde, aqui não. Tanto o nível superior como o nível médio eu vou ter no mesmo horário, tá? Que é de 13h30 às 17h30. Então também se atentem, tá? Observem esse detalhe e aí você vai ter que escolher, tá bom? Às vezes eu tenho tanto a possibilidade de concorrer como nível médio e nível superior, então agora é a hora de você analisar o edital. Será que o nível médio, as disciplinas, elas vão estar mais fáceis, né, assim, de serem estudadas, né? Será que o nível superior, o quantitativo, aqui é muito expressivo e eu não vou conseguir estudar? Então, essa é a sua análise. Então, aqui a prof está para te ajudar a entender esse edital e você escolher se você quer o nível superior, claro, se você tiver, né, como concorrer, ou o nível médio. E aí, claro que tem aqueles candidatos que só vão poder optar pelo nível médio, tá? Então, a prova, dia 12 de outubro, né, no horário de Brasília. Outra coisa importante, a prova vai ser em Brasília, tá bom? Então, prof, mas eu sou de outro estado, vai ter que viajar, vai ter que vir conhecer Brasília, ou se já conhece, vai ter que vir fazer a provinha aqui, tá bom? Mas só aqui, tá? E no horário de Brasília, de 13h30 às 17h30, tranquilo? Em relação às inscrições, elas já iniciaram, como o próprio falou para vocês, né? Nós iniciamos aí. Outra coisa importante que eu achei no edital é que sempre o aluno ele fala assim: eu vou deixar para fazer minha inscrição no último do último momento. E às vezes a maioria dessas inscrições elas fecham assim, às 23h59. Aí você pode fazer até esse horário que tá valendo, né? Desde que seja naquele dia, que é o último dia da inscrição. Só que aqui eles colocaram o horário de 16 horas, então também muito cuidado, tá? Eu vou deixar para fazer aqui no último dia, que é 25 de agosto, vou deixar para fazer à noite, quando eu chegar do trabalho. Já não dá mais, porque eles determinaram aqui o horário das 16. Então começou às 16 horas do dia 28 de julho e finaliza agora, tá? Dia 25 de agosto, também às 16 horas. Então, muita atenção em relação a esse horário, certo? E a taxa de inscrição, nós também temos diferença, né, em relação a esses valores. Nível superior, nós temos aí R$ 120 e nível médio, nós temos R$ 70, tá bom? Também não é uma taxa muito alta, né? E aí, vale a pena olhar lá se você se enquadra naquelas possibilidades, né, de ter isenção dessa taxa aqui, tá bom? Mas esses são os valores aqui determinados pelo edital, tá bom? Então, deixa a prof passar aí com vocês. Falamos aí da seleção dos candidatos, as etapas, tá? Prova objetiva, eliminatória e classificatória. Avaliação de experiência, falei, né? Só classificatória, tá bom? Então, não se preocupe se você não tem, né, essa experiência. Não quero fazer porque eu não tenho experiência. Faça, tá? Porque tem a possibilidade, sim, se você tirar uma nota mais alta. A perícia médica, pessoas com deficiência e identificação, negros indígenas, tá bom? Se autodeclararem. Aqui já falei em Brasília, as provas só acontecerão aqui em Brasília, dia 12 de outubro, o horário no período da tarde, tanto nível médio como superior.
E as inscrições aí, ó, 16, tá? Do dia 28 de julho até às 16 horas do dia 25 de agosto também. E a taxa de inscrição 120 e 70 aí nível médio. Tranquilo? Vamos mais. Agora vem essa tabelinha e esse quadro lindo que o prof colocou, tá? Para vocês entenderem questão de remuneração, valor, né? Nós temos aí valor para nível superior, né? Que é o menor valor, 8.800, né? Então, é um salário atrativo, né? O valor máximo, 16.663, que são para médicos, tá? E nós temos aí um salário que também vai estar entre o valor menor e o valor maior, que é de 10.302, tá bom? Então, vamos entender primeiro esse quadro aqui. Nós temos, como a prof falou para vocês, vou estar comentando primeiro o nível superior e depois eu comento o nível médio, tá? Então, nível superior, nós temos o administrativo, tá bom? Então, o administrativo é aquele que eu não preciso ter nenhuma especialidade naquilo, né? Então, qualquer pessoa, não preciso... exemplo, para enfermeiro, eu preciso ter uma graduação, né? Eu preciso ter cursado uma faculdade para ser enfermeiro e ter essa graduação. E uma coisa importantíssima, não é só ter cursado a graduação, porque aqui ele pede exemplo, ele pede enfermeiro, se eu não me engano, é do trabalho. É isso mesmo, enfermeiro do trabalho. E aí o enfermeiro do trabalho não é ter cursado só a graduação, não. Ele tem que ter cursado a graduação, claro, e depois ele tem que ter feito a especialização nele em enfermeiro do trabalho. Então, ele tem que ter uma pós-graduação, tá? Então, se eu já não tenho essa pós-graduação, eu já não consigo, tá? Agora, o administrativo, ele não pede isso. Tanto que no administrativo, nós temos aí um quantitativo maior de vagas, né? Então, aí, ampla concorrência, nós temos 30 vagas, tá? E aí nós temos PCD, 2 vagas, negros, né? Nós temos 11 vagas, indígenas, 1, quilombolas, 1, dando um total de 45 vagas, tá? Mais cadastro de reserva, tá? Então, esse cadastro de reserva aqui é de suma importância, tá bom? É muito positivo quando a gente tem no edital o cadastro de reserva, porque ele garante essas vagas, né, que estão descritas aqui, mas havendo essa necessidade, a gente já tem a possibilidade desse cadastro de reserva. Lembrando que esse edital é um edital que nós temos um prazo de 2 anos, tá, de contratação, ele é simplificado, e esse prazo de 2 anos podendo ser prorrogáveis por mais 2 anos, tá bom? Então, o candidato garante os 2 anos, mas existe a possibilidade de prorrogar pelo mesmo período, no caso, mais 2 anos, certinho? Então, o administrativo aí, ó, o valor 8.800, tá? E nós temos aí 45 vagas, incluindo, né, as outras, mais o cadastro de reserva, tá bom? Agora sim a gente entra para aquela parte, né, que a gente fala que eu preciso ter, né, uma graduação específica, né? Então, seja o advogado, né, seja o arquiteto, né? Então, também nós vamos ter essas outras áreas, né, que não são áreas consideradas administrativas, são áreas com as especialidades e também valores diferenciados, tá? Então, nós temos aqui o advogado, permanece com o mesmo valor, 8.800, tá? São 3 vagas. Nós temos o arquiteto, tem comunicação social. E aqui o arquiteto, observem que o valor já diferencia, né? Então, eu já estou ali com 10.302, que é o valor que está intermediário, né, entre 8.800 e o 16.000 do médico. Nós temos comunicação social, também com o mesmo valor, 8.800, uma vaga. Contabilidade são 2 vagas, tá? Design gráfico também é uma vaga, o mesmo valor. Enfermeiro do trabalho, então cuidado. Eu quero, mas eu não tenho a pós-graduação. Enfermeiro do trabalho, então não posso. Aqui tem essa obrigatoriedade, tá bom? Uma vaga também. Engenharia civil, também 10.302. Engenharia e segurança do trabalho, também o valor de 10.302, com engenharia elétrica. Medicina do trabalho passa para 16.000, esse daqui que a prof tinha falado, 663, uma vaga também, tá? Psicologia, né? Então aí, aqui teve até uma estudante que nas minhas redes sociais, ela comentou, ela falou assim, professora, eu sou psicóloga, mas eu não tenho nenhuma pós-graduação. Não, aqui ela não especificou, tá? Então, diferente do enfermeiro, que ela especifica que é enfermagem do trabalho,
Aqui psicologia não teve, né, essa definição, então eu só preciso ter a graduação, só preciso ser psicólogo, tá? Nós temos 2 vagas aí também, tá bom? E saúde pública, saúde pública eu vou chamar a atenção por quê? Porque saúde pública eu tenho um quantitativo de vagas bem expressivo, são 26 vagas, né? Então, sem ser o administrativo, que eu tenho 30 vagas, saúde pública eu estou com 26. Então, aqui também, esse cargo aqui de saúde pública, né, que o salário também é atrativo, 8.800, é bem bacana vocês observarem ele. Também fico aqui com 40 vagas no quantitativo total, né, considerando PCD, negros, indígenas e quilombolas, e também tem o cadastro de reserva, tá bom? Então, é outra área aqui que é importante você se atentar. E tecnologia da informação, temos aí também TI, 2 vagas, tá? Também com salário de 8.800, tá bom? Então, esses são os cargos de nível superior, tá? Que eu vou estar aí com a possibilidade de estar concorrendo aí nesse edital da GESUS. E o nível médio, que a gente chama de auxiliar de gestão da GESUS, né? O nível superior é o analista e o nível médio é auxiliar. Nós temos aí, né, o valor de 4.000, tá? E 16 vagas, que é ampla concorrência. Uma para PCD, negros nós temos 6, tá? E aqui indígenas uma e não temos para quilombolas, tá? 24 no total, mais cadastro de reserva, tá bom? Então, por isso que quando a gente faz essa somatória, nós temos 130 vagas sendo contempladas para esse edital, certo? E aí é um edital muito direcionado, né? Um edital que eu preciso entender a dinâmica do edital, por isso que o quantitativo de vagas vai influenciar se você já tem alguma habilidade, alguma destreza, se você já conhece esse conteúdo, né? Se você trabalha nessa área. Agora, se eu estou caindo assim de paraquedas, né? Talvez fique um pouco mais difícil essa interpretação, porque o conteúdo é muito direcionado à área da saúde, claro, porque nós estamos falando de SUS, né? Sistema Único de Saúde. Então, claro que a gente precisa direcionar para essa área. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar, e nós temos aí uma empresa que ela gerencia os nossos hospitais universitários, né, EBSER, e a EBSER ela também trabalha, né, assim, com todas as áreas. Então, tem o arquiteto, tem o administrador, né, tem o engenheiro, e é muito interessante quando eu vou ministrar essas aulas para a EBSER, porque esses profissionais que não são da área da saúde, eles precisam estudar esse conteúdo da área da saúde. E aí eu brinco com eles, porque eles estão, né, nas minhas turmas, a gente faz uma turma que o conteúdo é comum a todos, então eu tenho esses profissionais que não são da área da saúde e eu tenho os profissionais que são da área da saúde. E eu, Andréia, prof. Andréia, eu falo para os meus alunos da área da saúde, eu falo assim, sabia que tem mais probabilidade, mais chance desse meu aluno que não é da área da saúde acertar as questões de SUS, da legislação? E aí eles ficam meio indignados comigo. Mas nós sabemos, nós estudamos na faculdade. Eu falei, sabe qual é o problema? É porque, às vezes, quando você estuda esse conteúdo e você quer jogar a sua teoria para a prática, não funciona. Então, às vezes, eles questionam muito, eles são muito questionadores. Mas eu não concordo com isso. Eu falo, meu anjo, e o edital quer saber se tu concorda? O certame quer saber se tu concorda, não. Ele quer saber se você sabe esse conteúdo aqui. Então, agora não é o momento de questionar se deu certo com tua mãe, com teu pai, se isso não funciona na prática. E quem é da área administrativa, que nunca estudou isso daqui, pega exatamente aquele direcionamento de como estudar para responder uma questão. Então, por isso que se você não é da área da saúde, né, é dessas outras áreas e fica assim meio receoso, mas tem muito conteúdo da área da saúde, eu não sei, nunca estudei isso, não fique aí avexado, porque vai dar certo, tá? Então, é uma realidade que eu vejo aí no meu dia a dia, né, nesses anos todos, ministrando aula, eu falo que eu sou uma professora muito privilegiada, porque eu ministro aula tanto para a área da saúde, mas também para a área administrativa, porque é um conteúdo comum a todos, né? Apesar de eu ser enfermeira, minha graduação, eu sou enfermeira de graduação, mas de profissão eu sou professora, né? E eu sempre digo que é um privilégio, né, eu poder ministrar um conteúdo que entra para todas as áreas da saúde
e também para a área administrativa, tá? Que é essa parte da legislação do SUS, tá bom? Então vamos mais. Aqui sim é a hora que eu venho e falo especificamente desse conteúdo, né? Que é todo o conhecimento aqui, tanto gerais e específicos, né? Que vocês precisam entender para que vocês possam fazer aquele planejamento de estudo e se organizarem, tá? Então nós vamos começar aqui com as disciplinas, né, para o administrativo. Uma coisa interessante que eu também observei nesse edital, que costuma assim, nos outros editais a gente vê uma diferença em relação ao conteúdo a ser estudado, né? Então, o nível superior, quando é administrativo, eu tenho um conteúdo que às vezes é diferente das especialidades, né, dos conteúdos das áreas específicas. O nível médio também, eu tenho alguns conteúdos, assim, que são contemplados no nível superior, mas não são tão contemplados no nível médio. Aqui não. Aqui tá igual para todo mundo. Então aqui eu vou ter que ter língua portuguesa, eu vou ter que ter raciocínio, eu vou ter que ter legislação, eu vou ter que ter informática. Aqui vai estar igual para todo mundo. O que vai diferenciar é a quantidade de questões, tá? Então, em uma eu vou ter 5 questões, na outra eu vou ter 10 questões, tá? Exemplo, legislação. Se eu for para a área específica, que é da área da saúde, eu preciso cobrar mais essa legislação, né? Porque eu vou estar com aquele profissional daquela área ali atuando diretamente, então ele precisa saber muito sobre essa legislação. Já o administrativo, né, eu às vezes não preciso, né, ter um conteúdo muito expressivo em relação à legislação. Mas, prof, eu vou ter que estudar menos ou mais? Não, o conteúdo é o mesmo, é só a quantidade de questões, tá? Então é isso que eu vou ter que me preocupar. Mais uma coisa também, quem não estuda para concurso, quem não é concurseiro, também às vezes se ilude. Fala assim, não, então são só 5 questões, nem vou me esforçar para estudar esse conteúdo gigantesco só para 5 questões. Mas lembra que uma questão elimina você de um concurso desse? Então é uma questão que vai fazer diferença. E eu sempre digo para os meus alunos por quê? Quando eles iniciam, assim, antes de começarem comigo, eles não gostam muito do meu conteúdo, não, tá? Vou ser bem sincera. Eles chegam e falam, ai, gente, legislação do SUS, odeio legislação do SUS. Depois que começam a estudar comigo, estão tudo lá apaixonado pela legislação do SUS, tá bom? Porque prof trabalha de uma forma que fica mais, assim, uma forma didática, que não fica aquela coisa pesada. Apesar de eu não pincelar a lei, não gosto de pincelar a lei, tá? Tem professores que trabalham nesse formato, nada contra, mas eu gosto que o aluno entenda essa lei, né? Porque é muito conteúdo para ser estudado, e como é que eu vou ficar decorando? Não dá para decorar, ele precisa entender. Tanto que na hora que eu fiz aqui para vocês, vocês vão visualizar, eu fiz de uma forma lógica de vocês estudarem, para facilitar o estudo de vocês, tá? Então, por que é importante você entender isso? Que 5 questões que eu tenho ali da legislação, em contrapartida na outra eu tenho 10, essas 5 questões vão fazer uma diferença enorme. Porque, teoricamente, eu falo, gente, português todo mundo tem que saber, raciocínio lógico todo mundo tem que saber, entendeu? Aquilo que é específico seu, você tem que saber. Agora, a legislação, não é todo mundo que tem que saber, então é algo que vai te diferenciar. Então, você precisa entender qual vai ser o seu diferencial em relação aos outros candidatos. Então, seu diferencial vai ser isso, saber aquilo que poucos sabem, né? Quando eu fui estudar lá na faculdade, que eu queria, sempre quis ser professora, eu ficava vendo um conteúdo que todo mundo odiava, e era a legislação do SUS. E eu falava assim, gente, eu vou estudar muito isso, porque um dia eu vou ser professora, e eu vou ensinar essas pessoas que têm dificuldade de estudar isso. E aí, 22 anos me trazem aí ao longo de toda essa trajetória, tá bom? Então, procure o seu diferencial. Você precisa encontrar esse diferencial. E eu te aconselho a ser esse seu diferencial naquilo que as outras pessoas têm mais dificuldade, que é exatamente na parte da legislação, tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui, né, que é o conteúdo que eu falei que é comum a todos, tá? Língua portuguesa, raciocínio lógico, vem a parte da legislação, noções de informática. Amo quando fala noções, né, que nem aquela coisa aprofundada, tá? Então, noções é uma pincelada mesmo, então já fique mais tranquilo com noções de informática. E aqui o conteúdo, que é o específico para cada cargo, tá? Então, se eu tenho lá o enfermeiro do trabalho, eu vou ter aquela parte específica só do enfermeiro do trabalho. Se eu tenho um psicólogo, só para o psicólogo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui, que é para essa parte do administrativo, nós temos aqui, 15 questões
de língua portuguesa, tá? E aí a pontuação máxima também 15, não tem diferença do peso, porque às vezes uma pesa mais. Ah, não, essa daqui pesa mais, aqui não, tá? O mesmo quantitativo de questões vai me dar ali a minha pontuação máxima em relação ao número de questões, tá bom? Raciocínio lógico, aqui eu tenho 10, tá? Também minha pontuação máxima 10. Legislação, ó, aqui eu tenho 5 para o administrativo. Vocês vão observar que agora que a prof vai falar dos específicos, a gente já vai mudar para o dobro. Nós vamos ter 10 questões da parte da legislação. É isso que muda, tá bom? Então aqui eu só tenho 5. Noções de informática também 10. E aí aquele conteúdo que é específico de cada área são 30 questões, tá? Totalizando 70 questões, ok? Agora, sim, eu entro para essa parte, né, específica, para essas áreas específicas. E aí o que muda? Ó, português, né, que é a língua portuguesa, não alterou nada, também são 15 questões. Aí eu tenho raciocínio lógico, eu diminuí, né, em contrapartida, que no administrativo eu tinha 10 questões, aqui eu tenho 5 questões. Mas eu também vou aumentar onde? Na legislação, tá bom? Então aqui eu fico só com 5, mas em contrapartida, ó, aumentei na legislação 10 questões. 10 questões é muita coisa, tá? Mas o prof vai explicar essa parte da legislação assim bem detalhada para vocês. Noções de informática também permaneço aí com 10 e o conhecimento aí específico, 30 questões, totalizando as 70 questões, certo? E para finalizar, o nosso cargo aí de nível médio, tá? Que nós temos aí que é auxiliar de gestão, tá bom? Então, observem, é o mesmo conteúdo, não muda nada. Então, língua portuguesa com 15, raciocínio lógico mantém aí 10, né? Igual do administrativo. A legislação também mantém, que são 5, tá? E noções de informática 10 e o conteúdo específico aí de cada área também 30 questões, totalizando 70, tá? Então, a gente observa que o edital muito coeso, muito... o conteúdo ele é similar, né? Então você não vai ter aquela diferença. Ah, você vai estudar um conteúdo mais complexo, você vai estudar um conteúdo menos complexo. Não, o conteúdo é o mesmo, tá? Aquilo que é específico de cada um, né, vai ter que estudar. E só muda aqui a quantidade de questões e, claro, que a pontuação máxima em relação a essas questões. Certinho? Então vamos lá. Língua portuguesa, né? Ai, prof, mas é muito extenso. Não. Quando a gente vê interpretação, compreensão de texto, aqui textos literários, tá? Quando a gente fala ó, elementos de atos de comunicação, estrutura e formação de palavras, abreviações, é um conteúdo muito tranquilo de ser trabalhado, essa língua portuguesa aqui para vocês, tá? Então, não se preocupem, nós temos aqui 14 tópicos, mas parece que é um conteúdo extenso, não é, tá? Para vocês terem uma ideia, no nível médio, a parte de língua portuguesa ainda está mais enxuta, tá? Então, isso daqui é aquilo que quem já estuda para concurso vai observar, né, esses tópicos e vai falar, não, super tranquilo de ser trabalhado, tá? Então, não se preocupe em relação a essa parte aqui não, tá bom? Aí nós temos raciocínio lógico matemático também, não observei nada que de muito diferente daquilo que já trabalhamos nos outros editais, álgebra básica, tá? É muito o básico, tá? Então, conjunção, equivalência, proporção, tá? Representação de pontos no plano cartesiano. Então, é muito aquilo que quem já faz concurso, quem já é concurseiro, já tem noção daquilo que tem que ser estudado e não vai ter dificuldade aqui também nessa parte de raciocínio lógico, não. Agora vem a minha parte. Agora é a hora de respirar fundo. Mas o que eu vou fazer? Como eu vou esmiuçar um pouco mais a parte da legislação, deixa só o prof passar e comentar o restante, depois eu volto e fico aqui nessa parte da legislação, porque aí tem que ser uma explicação um pouco mais detalhada, tá bom? Então, eu vou passar aqui a legislação para vocês observarem o quanto que é extenso, tá? Eu tô que passo aqui os meus slidezinhos e parece que ele não acaba nunca, tá? E, para finalizar, noções de informática. Os professores, né, de cursinho, eles sempre falam, Andréia, quando a gente bate o olho e vê noções, a gente já fica feliz, porque nada aprofundado, tá? Então, na hora que a gente se depara com o edital, que ele coloca noções de informática, noções de direito administrativo, né, noções de direito constitucional, e isso são mais os conceitos, né? Também não é um conteúdo para se aprofundar, tá?
Então também nós temos aqui noções de informática que vai ficar muito mais tranquilo de você estudar e ser aprovado, tá bom? O auxiliar de gestão, como a prof falou para vocês, o conteúdo ele é muito similar, tá? Aqui, ó, língua portuguesa, ó, super enxuto, tá? Então, não que eu não tenha língua portuguesa, eu vou ter língua portuguesa, mas no nível superior eu tenho um quantitativo maior de tópicos, né? Lá nós trabalhamos com 14 tópicos, e aqui não, eu tenho um quantitativo bem menor, tá? Então, é bacana de ser trabalhado. Raciocínio lógico e matemática é o mesmo, tá? Não muda aqui. Tanto o nível superior como o nível médio permanece o mesmo. A parte da legislação aqui, ó, nós temos, tá, 21 tópicos. Como o prof vai comentar lá, serve para cá também. Prof, mas a legislação é a mesma do nível superior e o nível médio? Mesmíssima, mesmíssima. Por isso que eu falei que agora é a hora de você analisar. Porque tem aluno que ele faz a análise assim. Ah, não, eu acho que eu vou fazer a prova de nível médio porque vai estar mais fácil. E eu não vou fazer a superior porque vai estar mais difícil. Mas vocês observam aqui que o conteúdo, ele é muito similar. O que está diferenciando só é português, que ele fica um pouco mais enxuto. Mas eu vou ter que estudar essa legislação toda aqui, né? Raciocínio, né? Noções de informática. Então, se você tem a possibilidade de fazer de nível superior, eu, Andréia, faria, né? Nós estamos falando mais do que o dobro do salário, nível médio 4.000. Nível superior, nós temos aí 8.800, tá? Então, eu acho que é o momento de reflexão aí, de pensar que se dá para fazer nível superior, eu apostaria em nível superior, tá? E não ficaria com medo porque o conteúdo é mais enxuto, o conteúdo é mais fácil. Não é nada, é a mesma coisa, tá? Tanto que o prof vai comentar lá, porque lá eu vou esmiuçar para vocês. E aqui, ó, noções de informática, tá? A mesma coisa. Também vão ter muitos conceitos, tá? Mas é um conteúdo, né, expressivo aqui, igual do nível superior, tá? E não tem essa diferença, certinho? Então agora vamos, deixa a prof voltar aqui, porque agora eu vou para aquilo que eu gosto. Agora sim, eu entro na minha parte, que é a parte da legislação. Não, assim, a prof vai comentar da legislação do SUS, né? Mas eu também vou comentar em relação aos programas, né? Nós temos políticas aí, principalmente muito atualizado, tá? Observei isso no edital, nós temos aqui as atualizações de 2025 sendo cobrada, tá? E nós temos uma legislação um pouco mais pesada, que claro que é da GESUS. Como é que tu quer trabalhar na GESUS? Tu não sabe, né? Ali, a legislação específica, tá? Então, se você observar no edital, não vai estar nessa sequência, tá? A prof pegou aquilo que está no edital, mas eu coloquei na minha sequência porque eu vou explicar por que eu acho mais fácil você estudar assim, tá? Até para um entendimento, tá bom? Então, é assim. Quando a prof ministra a legislação do SUS, tá, que é muito cobrado nos concursos públicos, e aqui também vai ser contemplado, por isso que eu vou comentar, a gente estuda primeiro uma parte que fala da evolução das políticas públicas, que é uma história que a gente conta até o nascimento do SUS. Então, tudo que antecede a criação do nosso sistema é história, não é SUS, tá? Então, a gente trabalha, a prof, né, ministra esse conteúdo que é história. Eu começo lá em 1500, tá? Depois eu vou lá para 1800, 1900, até chegar à criação do SUS. Prof, quando que nasce esse SUS? Aí é o problema. Porque tem aluno que vem com uma história falando que SUS nasce em 1990 na Lei Orgânica da Saúde, que é 8080. Não, meu cheiro, jamais. O SUS nasce dentro da nossa Constituição. Então, nós tivemos uma 8ª conferência que foi em 86, nós tivemos SUDES, que não tem nada a ver com o SUS, que é um sistema descentralizado, né, direcionando ali para o Estado pegar essa responsabilidade, e só em 88 na Constituição o nosso sistema nasce. Então, por isso que o prof colocou aqui nessa sequência a EC número 29. Por que EC número 29? Porque a EC número 29 ela está dentro da Constituição. Então, o edital ele não trabalhou com essa lógica para você estudar. Mas eu, prof, estou te dando essa lógica de estudo. Porque vai ficar muito mais fácil você entender e ir assimilando até chegar
naquilo que nós temos hoje, porque senão vira uma bagunça. Você está estudando uma coisa e você não entende o porquê disso, tá? Então é uma lógica, é a minha indicação de estudo, tá bom? Então começa com a EC número 29. A EC número 29 é assim. Nós temos a Constituição Federal. Aqui ele não pediu Constituição, tá? Se tiver um tempinho, eu super aconselho você estudar a parte que fala da área da saúde, que é o artigo 196 ao 200, tá? O 196 é quando o SUS nasce, saúde é um direito de todos, é dever do Estado, tá bom? Então, lá no 196 nós temos o nascimento do sistema. Passa o 197, que ele fala o que cabe ao poder público, a responsabilidade do poder público, e chego onde eu quero, 198. 198 é um artigo muito importante porque ele estabelece as diretrizes do SUS. São 3 diretrizes. Só que nesse artigo nós temos os parágrafos. Parágrafo 1º, 2º, 3º, tem 4º, 5º, outros. Mas eu vou falar 1º, 2º, 3º. Por quê? Porque fala da EC número 29. Essa emenda constitucional número 29 foi do ano de 2000. E o que fala nessa EC? Fala do financiamento da área da saúde. Então, cuidado. Nós temos um financiamento, que é o artigo 194 da Constituição, que fala da Seguridade Social. Cuidado. Seguridade inclui 3 direitos sociais, que é saúde, previdência e assistência. Então, sai dinheiro da Seguridade Social para a saúde? Sai. Só que existe o dinheiro específico que é para a saúde, que é exatamente o que diz a EC número 29, tá bom? Então, essa emenda constitucional número 29, ela é citada no parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo 198 da Constituição, tá? Então, ele fala que as nossas esferas de governo, aí claro que você tem que estudar com a prof para saber quais são as esferas de governo, mas acredito talvez você já saiba, nós temos, né, União, Estados, DF e municípios. Então, cada uma dessas esferas vai ser responsável pelo financiamento do nosso sistema. E a EC número 29, ela determina os percentuais. Então, exemplo, os municípios, eles precisam destinar um percentual de no mínimo 15% para a área da saúde. Os estados, ele já destina 12% e a União, eita, agora vem da União. Sabe por quê? Agora tu vai ter que estudar, meu cheiro. Porque na Constituição, se você pegar lá o parágrafo 2º, você vai se deparar com essa informação que o prof está passando. Lá diz que a União vai ter que destinar, no mínimo, 15% para a área da saúde. Aí você fala assim, ué, prof, mas ela determinou esse percentual e existe percentual para a área da saúde? Pela União, eu não tinha estudado isso. Olha que loucura. Nós temos a União destinando um percentual pela Constituição. Mas se você for na EC número 29, ela não determina o percentual. Ah, prof, mas aí está muito confuso. A EC diz uma coisa e a Constituição fala outra, sim. Por quê? Porque lá na Constituição veio uma outra EC, a 89. A 89, ela substituiu a 29, mas ela só substituiu para a União. Estados, DF e municípios, eles continuam seguindo a 29. Só a União que agora está seguindo esse raio dessa 86, tá bom? Então, se você vai estudar esse número 29, que pede aqui no seu edital, você vai observar que a esfera federal, que é a União, ela vai fazer um cálculo do montante do valor do ano anterior e conforme a variação do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Mas aí, na hora que você for para a Constituição, ele não fala dessa variação de acordo conforme o PIB. Ela fala de, no mínimo, 15% do seu respectivo orçamento. Viu? Por isso que precisa estudar de forma detalhada. Porque senão você acaba lendo uma coisa e aí, na hora que ele te pede, de acordo com esse número 29, você tende a não saber diferenciar, tá bom? Então, a minha dica é essa. Muito cuidado com esse número 29. Ah, outra coisa que ela também determina. Quando que eu posso utilizar esse dinheiro realmente para a área da saúde? Então, exemplo, eu posso pegar esse dinheiro e comprar alimento para as escolas? Não posso, entendeu? Ah, posso pegar esse dinheiro e destinar para o saneamento básico? Não posso. Ué, mas eu já ouvi falar que pode sim, então aí tem uma exceção. Então, exemplo, quando a gente fala nos distritos sanitários indígenas,
aí eu posso utilizar para a parte do saneamento. Mas quando eu falo aqui, né, zona urbana, eu já não posso, tem um valor que é específico para isso, entendeu? Então, na EC 29, você vai estudar 3 coisas principais. Os percentuais que cada esfera eles terão que destinar para a área da saúde, e quando eu posso utilizar o dinheiro para a saúde, no que eu posso utilizar, e quando eu não posso utilizar o dinheiro da saúde, tá? É o principal da EC número 29, tranquilo? Então pronto, já comentei ela aqui com você, ó, EC número 29 do ano de 2000, e coloquei a Constituição, artigo 198, para você lembrar que lá no parágrafo 1º, 2º e 3º, eles também citam esse número 29, tá? Vamos lá para a nossa 8080. Eita, essa 8080 aqui é um espetáculo. Por quê? A 8080, ela é assim, ela é gigantesca, é a lei que vai direcionar toda a organização, todo o funcionamento do nosso sistema e toda a integralidade. São 54 artigos, vocês acreditam? E, prof, quando ministra as aulas dela, pensa que eu vou de artigo por artigo. Ai, professora, mas você fica falando do artigo 7º. Falo. Por quê? Porque lá na prova ele coloca de acordo com o artigo 7º. Aí tu não sabe o que é o artigo 7º, que são os princípios do SUS? Aí você não sabe que lá no artigo 10 ele fala de consórcios e distritos? Aí você não sabe que o artigo 15, 16, 17, 18 e 19 fala das atribuições e competências das esferas de governo? Entendeu? Então, legislação é isso. Legislação eu preciso entender. Não dá para ficar decorando artigo. Precisa entender esses artigos. Então, 8080, cuidado. Eu tenho Lei Orgânica da Saúde. 8080 e 8.142. Ele te pede as duas, tá? Prof, qual é a diferença? Quando eu falo do 8080, que é do ano de 90, mas 8.000 também, 142 é do ano de 90, a 8080 é que fala sobre a integralidade do sistema, e se eu falo de integralidade, eu falo de promoção, proteção e recuperação. Falo sobre a organização do nosso sistema e falo sobre o funcionamento, ok? É o que dispõe essa lei. Já o 8.142 só tem 4 artigos, meu cheiro. Tu acredita nisso? Ó, piquititinha. Por quê? Porque quando acabou 8080, eles falaram, vem cá, como é que essa comunidade vai participar? Aí eles, eita, é verdade, nós nem pensamos nisso. Ah, então vamos fazer uma outra aqui, né? Para falar como que vai ser essa participação. Então, a 8.142, ela fala sobre a participação dessa comunidade e sobre as transferências intergovernamentais. Ai, professora, que palavra difícil. É nada. É transferência entre as esferas de governo, União, Estados, DF e municípios, que é o fundo a fundo, sai de um fundo e vai direto para outro fundo, fundo nacional, fundo estadual e fundo municipal, que a gente chama de transferências intergovernamentais, tá bom? Certo? Então, a 8.142 super fácil de ser estudada, mas eu preciso ter estudado 8080, que é a lei mais extensa, tá? Que dá todo o direcionamento para o nosso sistema. Bacaninha? Então, fechei aí com vocês, ó, 8080 do ano de 90, ó, integralidade, organização e funcionamento é o que dispõe a lei. E em contrapartida, a 8.142 fala da participação da comunidade das transferências intergovernamentais. Deixa eu falar sobre a 8080 mais um pouco. Daqui a pouco já vai passar todos os meus horários aqui, que a prof se empolga, né? Fica aqui numa agitação para falar de lei. Olha só, a 8080 ela é do ano de 90, tranquilo? Só que ela já sofreu várias atualizações, e é isso que pega. FGV ama atualização. Eu tenho a primeira atualização de 99, que fala do subsistema de atenção indígena. Eu tenho de 2002, que fala da internação domiciliar. Eu tinha de 2005, que falava do direito da parturiente de ser assistida com acompanhante, que agora mudou. Não é só mais a parturiente que tem esse direito, somos nós mulheres que temos o direito de, né, numa consulta, num procedimento, né? Ou qualquer ação que você for, né, no hospital, numa clínica, você vai ter direito ao acompanhante. Isso também prof explica. E nós temos o artigo 19M ao 19U, né, a atualização aí de 2011, que está correlacionado com o decreto 7.508, que também está aqui no seu edital, acredita? Que fala sobre, quando a gente fala RENASSES, RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, Relação Nacional dos Nossos Serviços, Protocolo Clínico, Diretriz Terapêutica, uma doideira, tá bom? E aí, agora, recentemente, tivemos já a atualização de 2025, quando o prof, né, desde não sei quando, assim, eu falei 22 anos que o prof ministra esse conteúdo,
E aí eu gravo minhas aulas online e eu falava assim, gente, são 13 princípios do SUS. Aí alterava. Eu, gente, agora são 14 princípios do SUS. Alterava. Agora eu falo, gente, são 15 princípios do SUS. Não aguento mais falar, porque toda hora eles acrescentam um princípio. Então, por isso que estudar legislação é estudar conteúdo atualizado. Pelo amor de santo Deus. Não pega aqueles trem de 1000 anos, não. Eu fico desesperado quando o aluno fala que assiste minhas aulas de 10, 20 anos atrás. Não, 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 tá? Tem que ser atualizado, porque toda hora muda. Certíssimo? Bora lá. Agora vem esse raio desse decreto 7.508. Prof, esse decreto 7.508 está correlacionado com a legislação? Sim. Então é assim. Quando eu falo de 80-80, que eu falo da organização, do funcionamento e da integralidade, nós temos correlacionado 80-80 o decreto 7.508. E quando eu falo da lei 8.142, que fala participação da comunidade, a gente tem a resolução 453. Então, a resolução 453, ela faz o detalhamento dos conselhos de saúde. E o decreto 7.508, ele vem falar sobre a organização, sobre o planejamento, sobre a assistência e a articulação interfederativa. Então, está totalmente correlacionado com a nossa 80-80. Só que aí é piração. Por quê? Quando eu estou explicando 80-80, eu falo assim, ó. Nós temos 3 esferas de governo, União, Estados, DF e municípios. União, ela vai descentralizar as ações para os estados e para os municípios. Ela vai dar o poder, porque antes era centralizado. Quando ela descentraliza, ela fala assim, município, toma aí para você, ó, atenção básica. Tu vai ser o responsável pela básica. Estados, ó, toma aí a responsabilidade pela média e pela alta. Então, sempre foi assim. Só que aí o município, ele ficava com a básica. Quando ele precisasse de média ou de alta, ele tinha que fazer o quê? Referenciar para o estado. Imagina, todo município pegando o paciente dele, mandando lá para o estado cuidar desse paciente. Não estava dando certo. Então o decreto veio fazer o quê? O decreto 7.508. Gente, vamos mudar essa estrutura? Vamos fazer assim. Aqueles municípios que tiverem a possibilidade de fazer o papel do estado, eles vão poder fazer. Ah, e como é que vai funcionar isso, Andréia? Nós vamos criar as RAS, redes de atenção à saúde, que são redes de complexidade crescente, mas dentro do município. Então, por isso que o decreto ele vem mudar a nossa estrutura organizacional do SUS. Se antes nós falávamos de uma estrutura piramidal, atenção primária, média e alta, hoje a gente fala de uma estrutura horizontal, onde tudo acontece aqui, seja a básica, a média ou alta complexidade, tá bom? Isso a gente aprende no decreto 7.508, por isso que eu coloquei ele na sequência. Primeiro estudo 80-80, depois estudo 8.142, depois eu estudo o decreto. Não estude nunca o decreto antes do 80-80, porque é ele que regulamenta o 80-80. Então, você precisa do 80-80 para poder entender, certo? Finalizando aqui, chamei a atenção, viu? Coloquei uma atenção gigante aqui nesse edital. Por quê? Ele pede a nossa portaria 2436. Essa portaria ela é de 2017, né? Foi publicada em 2017. E essa portaria fala sobre a nossa PNAB, Política Nacional de Atenção Básica. Por que eu coloquei uma atenção? Porque essa portaria, meus cheiros, ela foi revogada, entendeu? Então, edital, bora arrumar isso daí, né? Por quê? Eu tenho que colocar portaria de consolidação número 2. Hoje, a 2436, ela está dentro da portaria de consolidação número 2, tá? Então, eu não entro mais e vou procurar lá no Google. Ah, 2436, eu não entro. Por quê? Porque não tem atualização nela. E a portaria de consolidação número 2, que é a que especifica todas as nossas políticas, aí sim, as atualizações estão acontecendo por ela, tá bom? Então, aqui eles deveriam ter colocado portaria de consolidação número 2, tá? Que é onde tem a PNAB, e solicitar a 2436, que está dentro da portaria de consolidação número 2. Então, se não está, tudo bem, né? Não sei se alguém pôs recurso aí no edital, mas enfim, você vai estudar. Só que a minha dica é, não pega lá, não vai pesquisar ela sozinha, não. Porque ela já sofreu várias atualizações, tá? Já teve várias alterações, e essas alterações só tem lá na de consolidação número 2. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Tá bom? Então, é a de número 2, tá?
que é a portaria de consolidação. Portaria de consolidação, de número 2, tá bom? Essa daqui, ó, aqui tem todas as políticas, certinho? Tem foram várias portarias que nós tivemos aí, tá? E aí ele, na verdade, ele juntou. E aí lá você consegue encontrar várias. Política indígena, política do homem, política da mulher. E tem a política nacional de atenção básica, que é a nossa, certinho? Ah, prof, e essa daqui, o que, que a gente vai estudar? Essa daqui, você vai estudar tudo de atenção básica, tudo de atenção primária. Então, aqui vão ter os princípios e as diretrizes da atenção primária. Ué, mas na 8080 eu já não estudei princípios? Estou princípios do SUS. Mas aqui não. Aqui são princípios e diretrizes da atenção primária, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui. Aqui nós falamos das nossas equipes. E quando eu falo diferença de equipe, eu tenho equipe de saúde da família, eu tenho equipe de atenção primária, eu tenho equipe de saúde bucal, eu tenho dos ribeirinhos, dos quilombolas. Aqui nesse edital fala muito da assistência indígena, tá? Nós temos política da saúde indígena, então também, possivelmente, isso vai ser cobrado, tá? Quando a gente fala das diferenças das nossas equipes, tá bom? E tudo atualizado. Ah, para vocês terem uma ideia, hoje a gente não fala mais atenção básica, hoje a gente fala atenção primária, certo? Bora lá. Ah, deixa eu tomar uma água aqui, porque a prof fala, não fala? E uma coisa, perdão, prof fala desesperadamente. Não para de falar um minuto, ó, já tô rouca. Bora lá. Ó, agora acabou minha legislação. Gente, perdi a voz. Mas vamos assim mesmo. Ó, agora a gente tem uma medida provisória, que é essa daqui, ó, 1301, maio de 2025. Professora, agora, como é que esse edital já está pedindo? Que é agora, viu? Que eu falei? Um edital super atualizado, tá? E o que nós temos nessa medida provisória, a 1301? Duas coisas. Primeiro, nós temos o programa, que agora nós temos especialistas, e a alteração do 8080. Então, quando você for estudar 8080, já fique atento. Artigo 16 foi alterado, e agora a gente tem o artigo 47A, tá bom? Que foi a alteração por essa medida provisória aqui. Prof, o que seria esse programa? Agora nós temos especialistas. O SUS, quando a gente fala... Perdão. Quando a gente fala da atenção primária, a gente tem o médico, que é o especialista em saúde da família e comunidade. Quando a gente precisa de especialistas, a gente precisa direcionar para os hospitais. Então, às vezes demora muito para eu conseguir um especialista. E aí, o que acontece com esse especialista? Eu não tenho, né, esse especialista, e aí agora a gente tem a possibilidade de termos um especialista lá na parte hospitalar, seja no serviço contratado ou conveniado pelo SUS, tá bom? Então, é esse programa que agora nós temos especialistas, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Só um pouquinho. Esse daqui, ó, prof tá aqui, tá? Eu tô que mexo aqui nos meus, tá? Para mudar. E aí tô mudando aqui, tá? Não. Ó, então aqui vocês estão visualizando com a prof, tá? Tem pouco. Então nós temos aqui a lei 13958, tá? Essa daqui é assim. Cuidado com essa daqui, porque nós temos o programa Médicos pelo Brasil, que é essa daqui que a prof colocou para vocês, tá? 13958. E nós temos esse daqui, ó, que é o programa Mais Médicos. Então, cuidado para não achar que uma coisa está correlacionada à outra, tá bom? Esse programa, essa 13958, que a gente fala Programa Médicos pelo Brasil, é o governo federal, ele incentivando que nós tenhamos mais médicos dentro da atenção primária, tá? Exemplo, a prof, eu sou professora de um curso de medicina aqui em Brasília, eu ministro aula nesse curso de medicina, e lá os meus alunos, desde o primeiro semestre, eles já vão para atenção primária nas UBSs. Ué, prof, mas nem sabe o que faz na atenção primária? Sim, vai conhecer as equipes, ele já está inserido dentro do sistema, para poder a gente incentivar que esse médico não queira ir só para a parte de estética, que ele seja só um cirurgião
mas que ele também queira ser esse médico da atenção primária. Então, esse programa Médicos pelo Brasil é a esfera federal, né, o Ministério da Saúde aí, em parceria com os municípios e com os estados, incentivando a nós termos mais médicos voltados à atenção primária, que é onde a gente tem a nossa maior resolutividade. Diferente do programa Mais Médicos, o programa Mais Médicos é para nós formarmos mais médicos, mas para que esses médicos sejam médicos do sistema, do SUS. Aí a gente fala da educação permanente continuada, a gente fala dos programas de residência, a gente fala das faculdades assumindo essa responsabilidade. Por exemplo, nessa faculdade que eu ministro aula, a gente tem essa responsabilidade de colocar os nossos estudantes dentro, inseridos no SUS. Então, nós vamos para os hospitais públicos, nós vamos para as UBS, Unidades Básicas de Saúde. Então, esse é o programa Mais Médicos, que também tem aqui sendo contemplado para vocês estudarem, tá bom? Nós temos esse daqui, que é a Lei Federal, a 13097, que fala da dedução de impostos, alíquotas, tá? Então, aqui vem COFINS, então vem todos esses tributos aí que são direcionados para a área da saúde, tá? Quando vai ter dedução, quando não vai. E essa outra parte que a prof colocou para vocês, que tem aqui, ó, Lei Federal, a 14.124, é em relação a algumas coisas, assim, nós tivemos o problema na pandemia, então nós precisávamos ter vacina, mas nós não tínhamos provento para isso. Então, para essas exceções, nós vamos ter para comprar vacina, para comprarmos insumos, né, para aquilo que foi emergencial, aqui também por essa lei federal 14.124, isso vai poder acontecer, tá bom? O decreto legislativo 143, ele já fala sobre os povos indígenas, trabalho dos povos indígenas e tribais. Então, por isso que eu falei aqui, a gente também vai ver que vai ter sobre a política da população indígena. A portaria 254 já fala da política nacional de saúde aqui, ó, dos povos indígenas. Então, é uma política extensa, tá? Também vai ter que ser estudada. A Lei Federal, a 12.871, nós temos o que eu já falei para vocês, a diferença do programa Médicos pelo Brasil, do programa Mais Médicos, nessa diferença. Um são médicos para atenção primária e esse outro aqui são médicos, né, para atuarem dentro do SUS, independente se é na atenção primária, na média ou na alta complexidade. E essa portaria 1604, nós temos a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, tá? Que é o PNAES, que a gente chama. Especializada entra a parte hospitalar, entra a internação domiciliar, tá? Entra cuidados paliativos, tá bom? Então, só essa assistência de média e alta complexidade, diferença da minha assistência de atenção básica, tá bom? E para finalizar, prof trouxe aí para vocês, né, todos esses decretos, resoluções que são correlacionados a GESUS, né? Então eu falei, como é que você vai trabalhar na GESUS se você não sabe, né, nem do que se trata, tá bom? Então nós temos aí o decreto 11.790, que ele fala sobre essa Agência Brasileira de Apoio e Gestão do SUS. Então, você vai ter que entender o que é essa GESUS, onde você vai estar sendo inserido. Já a resolução aí do Conselho Deliberativo, que a gente tem a 1, ele cobrou 1, 3, 4, 6, 9 e 10, tá? O prof colocou todas aí explicando. Uma fala sobre o Estatuto da GESUS, que é a 1, né? Já determina o Estatuto. A 3 fala do regimento interno, também você precisa saber. A 4, eu coloquei aqui uns asteriscos, por quê? Porque ela fala provimento de pessoal e da estrutura de cargos. Só que muito cuidado, essa 4, ela sofreu uma alteração. Então, teve uma atualização agora de 2025. Então, o prof já colocou aí para vocês se atentarem a essa atualização, tá? Que não tem aqui especificando, mas que deveria já ter essa atualização, tá bom? A 6 fala sobre política de gestão de pessoas, também dentro da GESUS. A 9 fala do Código de Conduta Ética, também altamente necessário. E a 10, para finalizar, fala do Programa de Integridade aqui também, tá? Uma coisa muito legal que eu também já deixei aí para vocês, tá? Assim, muito fácil para ser estudado, é que eu coloquei a fonte aí, ó. Então, tem agenciasus.org.br. Essa parte da legislação e normativas, você encontra todas, tá? Então, aqui ele só pediu algumas, mas quando você acessa lá, você encontra todas. Então, ó, o material aí super fácil de ser estudado, tá? Bem direcionado, bem esmiuçado aí para vocês, tá bom?
Como a prof explicou, né, eu acredito que essa parte da legislação, que é a parte um pouco mais pesada para ser estudada, mas acredito que agora dá para fazer um plano, né, de estudo, e aí eu já te convido, né, você se inscrever no canal, tá? E lá também você vai encontrar, acho que é um link, alguma coisa, para um grupo aí de estudos, exatamente para você se organizar, né? Muito conteúdo, como que eu estudo, a prova é dia 12, então já fica atento, né? Mas se inscreve aí no canal e vai ter todas essas orientações, tá? Nesse grupo lá que vocês vão ser direcionados, tá bom? Eu agradeço imensamente. Prof, tu fala muito rápido, falo sempre, ó, é desesperado. Eu posso ter 10 horas, mas eu sempre falo muito rápido. Os meus alunos no presencial, peço para eles gravarem, sabe? Porque eu vou falando, mas é porque realmente eu sou apaixonada por isso e dá vontade de ficar falando mesmo. Então, olha só. Desejo que tenha sido, né, um momento esclarecedor, tá? Super indico que vocês realmente se interessem por esse concurso, tá bom? Me coloco aí à disposição, agradeço aí o convite, né, feito e até uma próxima. Sucesso aí nessa trajetória de estudo de vocês.